E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. O Último Abraço da Matriarca, Franz de Waal, As Emoções dos Animais e o que Elas Revelam sobre Nós. Bom, o Franz de Waal é um dos maiores primatólogos aí, junto do Jan van Hoff, a Jane Goodall, entre outros. E o título do livro aqui, ele remete justamente a um vídeo que ficou muito famoso aí na internet, que mostra uma chimpanzé lá no ninho, na jaula dela, e um cientista, um senhor já mais de idade, ele entra nesse ninho e essa chimpanzé parece reconhecer ele, ela parece emocionada de estar vendo ele, eles se abraçam, ela dá uns tapinhas nas costas do cientista. Aquele cientista é o Jan van Hoff, e o Jan van Hoff foi orientador do Franz de Waal. Então o título O Último Abraço da Matriarca se refere justamente àquela cena, né, aquele vídeo que é o que acabou inspirando o Franz de Waal a escrever esse livro para falar das emoções dos animais. O livro aqui ele é dividido em 8 capítulos, né? Então, o primeiro é O Último Abraço de Mamá. Mamá é aquela chimpanzé do vídeo, então ele conta exatamente aquela cena, né? Quem que era a Mamá? Quem que era aquela chimpanzé? O que levou o Jan van Hoff a entrar na jaula dela para abraçar ela, porque afinal um ser humano entrar na jaula de um chimpanzé adulto é uma coisa muito arriscada, eles são extremamente fortes, eles podem matar as pessoas com muita facilidade, eles também são mais imprevisíveis. E aqui ele conta exatamente quem era a Mamá, o que aconteceu para ter todo aquele elo emocional entre ela e o Jan van Hoff. E o próprio Franz de Waal aqui, ele conhecia a Mamá também, né? Então ele vai contando toda essa relação que eles tinham com ela. E aí no segundo capítulo aqui ele entra a janela da alma, quando os primatas riem e sorriem. E aí ele começa a falar de algumas emoções dos animais, né, principalmente dos primatas, que é o que ele estudou mais. Mas ele acaba mencionando diversas vezes estudos de outros animais, de elefantes, camundongos, principalmente aves também, até estudos com peixes, cães, enfim. E ele começa a mostrar que os animais eles expressam alguma emoção, né? Então aquela ideia que se tinha de que os animais são seres muito mecânicos, né? Então eles só reagem aos estímulos, que era uma ideia muito do início do behaviorismo, né? O behaviorismo mais radical. Aquilo não fazia muito sentido para quem estudava os animais, mas sempre foi um tabu na ciência falar de emoção e sentimento dos animais, como se os animais tivessem alguma consciência, como se eles estivessem sentindo alguma coisa diante do que eles estão fazendo, né? Então ele começa a falar isso, janela da alma. O que faz ali os animais, ele fala da interação deles, né? Ele fala muito de umas divergências que ocorreu na ciência, porque alguns estudos feitos em cativeiro, com um animal criado na jaula e estudado de forma isolada, ele leva a um determinado resultado, mas como são animais sociais, a maioria dos primatas, quando eles são estudados em grupo, o resultado muitas vezes é diferente. Ele menciona até aqui em algum capítulo, que eu não lembro qual, a ideia do alfa da matilha, né, dos lobos, e ele mostrou, o próprio pesquisador da época que fundou essa teoria, né, do alfa da matilha dos lobos, ele mesmo se corrigiu depois, na década de 70, porque aquela ideia acontecia só em cativeiro, na natureza não existia isso, do alfa ser o dominante e tal, né? Isso foi uma ideia que caiu. Então ele mostra aqui outros estudos que em cativeiro levavam resultado, mas na natureza tinha muita diferença, né? O fato deles estarem livres, deles terem um contato social com os outros animais da mesma espécie, levava a um resultado diferente também. No capítulo 3 ele fala de corpo para corpo, empatia e compaixão. E aí ele começa a falar dessa coisa que acreditava-se que só nós tínhamos empatia e compaixão, né? De se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de se compadecer. E aí ele começa a mostrar diversos estudos e diversas situações que ele presenciou como primatólogo, que mostrava que esses primatas, os símios, os chimpanzés e até mesmo os bonobos, que ele estudava também, eles se compadeciam pelos conhecidos deles ali, né? Os outros indivíduos que conviviam junto no grupo dos símios. Então eles tinham esse tipo de emoção. Só que como ele fala ali já desde o início, tinha esse tabu, eles não podiam falar que esses animais tinham empatia. Porque afinal é um comportamento privado, né, encoberto, nós não temos ali como saber, eles não falam isso. Inclusive é uma crítica que ele faz muito aqui no livro, que muitos estudos de comportamento eles são verbalizados. Então, eu estudo a raiva a partir do que a pessoa está falando, a pessoa está descrevendo a raiva. Mas a raiva ela é uma emoção e tem respostas fisiológicas, e os animais eles têm a mesma resposta fisiológica. Então, por que nos seres humanos eu chamo de raiva e nos animais eu digo que é um comportamento semelhante à raiva? Né? Então, ele faz bastante dessas críticas aqui no livro.
Já no capítulo 4 ele fala emoções que nos tornam humanos, nojo, vergonha, culpa e outros desconfortos. E aí ele começa a botar algumas emoções que talvez só os humanos teriam, né? Que é o caso aqui do nojo, a vergonha e a culpa, porque depende de uma autoconsciência de si. Então, tipo, eu tenho vergonha porque eu sei que o que eu fiz pode ser errado, então talvez eu não devesse ter feito aquilo e eu fico com vergonha. A mesma coisa da culpa, né? Putz, eu fiz algo errado, eu me sinto culpado por aquilo porque isso fez algo de ruim. Só que ele começa a mostrar diversas situações de primatas que se assemelham exatamente a nojo, vergonha e culpa. Só que ele consegue colocar aquele limite do tipo, bom, o que eu podia estudar e publicar, eu não podia falar que era nojo, vergonha ou culpa. Mas quando ele olhava para os animais, ele, cara, isso aqui é muito parecido com nojo, vergonha e culpa dos seres humanos. Então, isso é uma coisa legal do livro, porque assim, apesar dele ser um pesquisador e ele ter esse viés científico, né, de publicar aquilo, assim, não, eu consigo avaliar isso e tal. Ele coloca no livro muito a parte humana dele, né? Então assim, eu estou observando um negócio, eu não posso relatar isso num artigo científico, mas isso aqui é muito forte, é uma evidência que não dá para ser ignorada. Então ele meio que era dividido isso, o viés científico dele, mas aquilo que ele via como pessoa também impactava bastante ele. Então ele fala muito disso no livro, assim, o que eu posso escrever, mas o que eu estou enxergando aqui me dá evidência de outras coisas, não faz sentido ignorar isso. E aí no capítulo 5, vontade de poder, política, assassinato e guerra. E aí ele começa a falar um pouco sobre toda a estrutura social e a hierarquia, né, dos símios e até mesmo de outros animais, e ele mostrando que não, os símios ali eles também se aliam para quem precisa virar o patriarca do grupo, né, quem vira o alfa do grupo ali dos símios, a própria matriarca, né, que é a fêmea, que ela tem as subordinadas e tal, e ele fala, os símios ali, eles se alinham para gerar um complô contra o outro, ele fala dos casos que depois observaram de assassinato, né, então eles meio que armavam o assassinato de um outro membro do grupo, não era uma coisa que acontecia explosiva, do tipo, eles estavam andando, se esbarravam, se irritou e se matou por acaso. Não, ele começa a indagar que o comportamento dele se assemelhava muito a uma coisa premeditada, né, esse assassinato. E a questão de guerra também, ele mostra que os outros grupos ali também acabam guerreando por causa de comida, de reprodução, de território, enfim. Então ele começa a mostrar que esses comportamentos também existem nesses outros animais. E aí uma outra coisa legal é que ele começa a falar isso, o quanto nós subestimamos os animais, né? O quanto, na verdade, a inteligência deles está muito mais avançada do que aquilo que nós supomos, porque o ser humano sempre teve essa ideia de que ele era diferente dos outros animais, ele sempre era muito mais, sempre muito especial. E quando começou-se a falar que os animais talvez tivessem capacidades semelhantes aos seres humanos, em alguns aspectos, as pessoas olhavam torto, aquilo soava ofensivo. Então ele discorre muito sobre esses tabus científicos em termos de comportamento animal, né? O que o animal ele sente, se ele tem emoções, sentimentos, enfim. Aí aqui no capítulo 6, inteligência emocional, sobre equidade e livre-arbítrio. E aí aqui ele começa a traçar um paralelo maior entre animais e seres humanos, né? Sobre essa ideia de que, bom, nós temos a capacidade de escolher fazer alguma coisa e não reagir só por vontade, instinto, desejo. E ele começa a desmistificar essa ideia de que nós tínhamos que os animais eles agem muito por impulso, por instinto, enfim. Ele começa a mostrar diversas situações onde, na verdade, os animais eles precisam pensar sobre o que eles estão fazendo. E isso significa que eles têm alguma capacidade de autocontrole em relação a esses desejos e instintos deles. Porque muitos instintos poderiam levar eles a uma situação de risco e eles poderiam perder a vida. E os animais, às vezes, eles conseguem se impedir de se colocar nessa situação. Então ele coloca aqui que esses animais também têm uma capacidade de fazer decisões sobre fazer aquilo que eles querem muito, mas em relação ao risco dessa situação naquele momento. E aí ele fala muito aqui de equidade, né, que havia-se muito uma ideia de que os animais eles faziam tudo para si, ainda tem muito disso, né, até mesmo em relação aos seres humanos, mas ele começa a mostrar que não, que esses animais eles compartilham muitas coisas, ele fala principalmente dos bonobos nesse caso, como eles compartilham a quantidade de comida, de tudo que eles fazem eles acabam compartilhando, e ele começa a mostrar que os animais também têm esse senso de equidade. Tem uma hora aqui que ele menciona até alguns estudos que são curiosos, do tipo, o animal está ganhando uma recompensa, e aí o outro do lado começa a ganhar uma recompensa pior. Esse que está ganhando a recompensa pior, ele fica revoltado porque o outro está ganhando uma recompensa melhor. O que está ganhando a recompensa melhor, uma hora ele começa a rejeitar essa recompensa, porque ele não gosta de ser visto como algo melhor do que o outro. Então os animais também começam a ter essa percepção de que, bom, o que eu estou ganhando
está sendo bom para mim, mas está me afetando socialmente e não vale sacrificar o círculo social. Então eles citam diversos estudos desses aqui, principalmente com primatas, e é muito interessante ver isso de equidade nos animais. E o 7º capítulo aqui, Sem Ciência, o que os animais sentem. E aí esse capítulo aqui, ele pesa demais na questão moral e ética sobre o uso de animais em estudos, né, sobre a questão de nós consumirmos animais. Ele não é vegetariano, ele coloca aqui que ele não é contra o uso de animais para consumo e tudo mais, mas ele questiona muito sobre a forma como nós tratamos esses animais. E aí aqui ele solta tudo, assim, porque daí ele fala de estudos com animais, mostrando que os animais sentem dor, que os animais eles têm alguma percepção sobre essa dor, porque afinal, se o animal ele foi num lugar e tomou um choque e ele evita aquele lugar, mesmo depois de um tempo, é porque ele tem uma lembrança de que aquilo foi desconfortável. E eu só posso ter essa lembrança se eu sinto dor, né? Eu não teria como lembrar que o negócio é desconfortável se eu não sentisse dor. Então ele sente dor e aquilo vira uma memória fixa para ele. Ele fala de estudos até com peixes, né, com lagostas sentindo dor e tudo mais. Inclusive isso foi algo que mudou recentemente, né, começaram a proibir a questão dos restaurantes lá de cozinhar a lagosta viva, colocar ela na água quente. Isso aí foi proibido porque mostraram que a lagosta sente dor, né. E aí é legal porque ele mostra diversos estudos, diversas situações, e ele começa a falar assim, bom, aquilo que nós achávamos dos animais, que não faz diferença se o animal está sendo criado trancafiado ou ele está num pasto livre, na verdade tem muita diferença na qualidade de vida desse animal e até mesmo no que poderia ser a felicidade desse animal. É um capítulo assim que pesa bastante nessa questão ética e moral, mas é um dos melhores capítulos assim que nos faz refletir sobre a nossa diferença em relação aos animais, né? Sobre como nós tratamos os animais e o que nós somos diante de tudo isso. Todos os outros capítulos aqui ele faz paralelos, mas ele fala muito sobre isso, assim, bom, as nossas emoções, as emoções dos animais, o que é sentimento e tudo mais. Ele vai mostrando que os animais têm isso, mas nesse capítulo ele já entra mais na questão ética e moral. Bom, e o último capítulo aqui, que é a conclusão, ele faz um apanhado geral de tudo que ele falou, e aí ele mostra o argumento dele como ser humano, né, como um pesquisador, mas que não precisa se restringir às especificidades científicas para falar as coisas. Aqui ele fala o que ele acha sobre tudo que ele estudou a vida inteira, né? E, assim, é um livro fenomenal, é fantástico, para quem gosta de etologia ou antrozologia, até mesmo evolução. O livro, assim, é muito tocante. Tudo que ele mostra aqui, a relação dele com os primatas, ele conta muito, ele fala o nome dos primatas que ele estudava, dos primatas que reconheciam ele, de quando ele ensinou uma chimpanzé que não conseguia ter filhos, os filhos dela sempre morriam porque ela não conseguia gerar leite. Ele ensinou ela a usar uma madeira, aí eles pegaram o filhote de uma outra chimpanzé que era surda, porque daí ela não conseguia escutar o filhote, então ela também não tinha como salvar esse filhote. Eles tiraram o filhote dela, ensinaram essa outra chimpanzé a usar uma mamadeira, ele entregou essa filhote para essa chimpanzé e essa chimpanzé começou a gostar dele, e antes ela desafiava ele. Então ele conta diversas histórias nesse sentido. Ele traz outros estudos aqui com elefantes, até mesmo com alguns cetáceos. É um livro assim, ó, incrível do ponto de vista de etologia e antrozologia. Apesar do livro aqui ser grandinho, tem, sei lá, quase 400 páginas, é uma leitura muito tranquila, flui muito fácil. Os capítulos em si são grandes, mas os subcapítulos ali tem de 10 páginas, 15 páginas no máximo, então dá para ler um por dia. É uma leitura super tranquila. É uma baita de uma recomendação que eu deixo para vocês, principalmente para quem gosta de etologia, animais, emoções. Como ele mesmo fala aqui, né, as emoções dos animais e o que elas revelam sobre nós. E é realmente isso, tudo que ele fala dos animais, nós começamos a pensar assim, pô, os animais sentem isso, nós também, o quanto de diferença realmente existe entre nós e esses animais. E ele fala toda a história do estudo dos animais, né? Então, assim, durante um tempo ninguém se importava muito, né, se o animal sentia dor ou não, porque acreditava-se que não sentia. Aqui no final, eu até postei nos stories, ele conta a história de que os bebês acreditavam-se que eles também não sentiam dor. Então, quando eles faziam cirurgia nos bebês, eles colocavam só o curare, que era meio que um sedativo para o bebê não ficar se mexendo e impedir a cirurgia que eles estivessem fazendo, mas faziam sem anestesia nem nada, porque acreditavam que os bebês não sentiam dor. Então ele mostra como a evolução dos estudos sobre esse tipo de comportamento foi mudando e como isso pode, no futuro, beneficiar os animais, né? Então fica aí a recomendação para vocês, é um baita de um livro.